Com uma carreira de quase 25 anos, Eliane Brum começou a desenvolver o seu estilo jornalístico ainda no Rio Grande do Sul, onde nasceu. Com passagens pelo jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e a revista Época, em São Paulo, ela já ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, ela escreve para o jornal internacional El País, sobre temas diversos que acontecem no Brasil. A escritora conversou com a nossa equipe sobre carreira, o estilo de jornalismo voltado para as pessoas e sobre uma nova profissão, a de escritora. Confira! Eliane Brum sempre teve um interesse particular nas histórias das pessoas. Apaixonada pelas palavras, desde criança ela não gostava dos jornais porque eles não tinham gente. Eliane, você acabou se tornando aí jornalista, né? Como que foi essa mudança? Você acha que hoje em dia o jornal tem um pouquinho mais de gente? Eu acho que tem, sim. E eu acho que também já tinha. Acho que eu é que não conhecia, né? Acho que há muito tempo, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, grandes repórteres fizeram grandes reportagens, né? A gente tem, né, no Brasil o Joel Silveira, né, Milton Ribeiro, Audálio Dantas, né, fora, né, tantas pessoas incríveis, né, como Gaita Lisa, Joseph Mitchell, né, John Hersey. Então, eu acho que, na verdade, eu é que não tinha acesso a tantas reportagens bacanas, né. Você acha que o jornalismo está um pouquinho mais atento às pessoas? Você acha que tem muita influência de outros órgãos, né, fora do jornalismo, nos meios de comunicação? Você acha que isso pode atrapalhar esse jornalismo mais humanizado? Eu acho que não existe o jornalismo, né? O jornalismo, como qualquer área, é um embate, né? É um embate também no campo da política, né? Escolher o que é um acontecimento, né? O que vai virar narrativa, o que vai virar história, é uma escolha no campo da política. E o jornalismo também sempre teve esse embate, então acho que teve sempre repórteres que se preocuparam em transformar histórias que estavam nas sombras, né, pessoas que eram consideradas desimportantes em pessoas importantes, em histórias que mereciam ser contadas. Hoje a gente tem uma grande mudança, né, com a internet, que ampliou as possibilidades narrativas, né? Então, durante a maior parte do século XX, o jornalismo se consolidou como a principal narrativa, né, sobre a história em movimento, né, sobre a história do cotidiano. Hoje, ele não tem mais essa hegemonia porque há outras narrativas, né, antes o que não era contado pela imprensa não existia. Hoje isso não é mais assim, porque o que não é contado pela imprensa é contado em outros lugares, é contado por meio de outros caminhos. A alternativa para o jornalismo continuar sendo importante como uma narrativa da sua época, fortalecer aquela que é o seu diferencial, que é a reportagem, né? Seus textos, de forma geral, têm muita emoção, né? Tem um encantamento que acaba atraindo muitas pessoas. Particularmente, a que você acha que deve esse seu estilo de texto? Eu acredito que a reportagem é aquela que a gente apura com todos os sentidos, né? Então, uma reportagem não é feita só por aquilo que é dito, né? No caso do impresso, pelas aspas, né? Pela palavra falada e que depois transforma em palavra escrita, né? A gente precisa apurar também o que não é dito, né? A gente precisa apurar os silêncios, as evasivas, os cheiros, as entrelinhas, os cheiros, como é que é aquele ambiente, os sons que não são palavras, né, a textura dos móveis. Então essa é uma apuração que dá muito trabalho, ela tem que ser muito rigorosa na apuração dos detalhes, porque a gente não tem autorização para inventar, então a gente precisa prestar atenção e apurar cada coisa, e checar cada informação, né? Se um passarinho cantou, a gente precisa saber, precisa escutar o passarinho cantando, precisa saber que passarinho cantou, em que momento ele cantou e que sentido aquilo faz para aquela pessoa, né? Então o que eu faço é trazer todos esses detalhes para o meu texto, né? Aí o leitor pode ler o texto com o prazer de ler uma ficção, mas é tudo apuração, né? No jornalismo não tem milagre. Nesses quase 25 anos aí de profissão, você consegue apontar uma reportagem que mais te marcou? Não.
Tem alguma que você tenha um carinho especial? Eu tenho várias que eu tenho um carinho especial, porque eu acredito que se a gente faz uma reportagem, essa reportagem em alguma medida ela não transforma a gente, ela não faz a gente voltar diferente daquela que foi, é porque a gente errou em algum momento e a reportagem não aconteceu. Então, todas as reportagens que eu fiz, elas de alguma maneira, elas continuam marcadas em mim, elas fazem aquilo que eu sou hoje, né? Então, eu não tenho como citar uma, tenho como citar várias, né? Tem uma que eu gosto, que eu particularmente já li e que já vi alguns relatos seu também, contando um pouco de como foi, que é uma que você visitou uma aldeia que as pessoas tinham chagas, né? E aí uma menininha te fez um pedido quando você foi embora. A partir dessa história, você acha que o jornalista às vezes se sente um pouco impotente frente a algumas situações, que ele não tem a capacidade de mudar assim de imediato? Eu acho que sim, eu acho que a gente, ser jornalista é um confronto constante com a impotência, né? Escrever, né, contar uma história, eu acredito profundamente na narrativa como instrumento de transformação da vida. Então, contar histórias é muito importante, é muito transformador, mas é sempre um confronto com a impotência, porque contar uma história é o possível, e o possível é pouco e muito ao mesmo tempo, é sobre esse fio muito tênue que a gente se equilibra na vida. Você agora tem dividido a carreira, né, não sei se dividido, mas agregado aí, com essa outra função de escritora de obras ficcionais e dessa seu lançamento que você intitulou como o mais pessoal. Existe alguma diferença entre a Eliane, que é jornalista, e a que é escritora? Não, são vozes minhas. Assim, eu passei nos últimos anos a precisar de várias vozes. Não tem uma voz que seja mais importante que a outra, porque eu preciso de todas elas para me expressar no mundo, né? Então, tem a voz da reportagem, tem a voz da ficção, né, que nasce também da minha experiência com a morte na reportagem, né? Então, eu precisei escrever ficção, e tem essa voz que é uma outra voz, né, onde eu faço esse percurso de memórias. Eu nem diria que é meu livro mais pessoal, é uma voz diferente, né? Mas não é uma voz em detrimento de outra voz. Eu me amplio, né? Eu não me confino. Não reduz, né? Só aumenta. Eliane, muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigada. O cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda completou 70 anos. Ele é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ótimo poeta, letrista, compositor e músico, Francisco Buarque de Holanda, conhecido carinhosamente pelos brasileiros como Chico Buarque, completa 70 anos neste mês. No repertório, as canções do carioca de extrema riqueza encantam o público no país inteiro. De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, ao todo são 502 obras cadastradas no banco de dados e 930 regravações. Um levantamento feito pelo ECAD revelou que Holanda é uma das canções mais executadas nos últimos 5 anos em casas de festas, boates, emissoras de rádio, shows e música ao vivo. Pela primeira vez, Belo Horizonte recebe um verdadeiro tesouro italiano, guardado a 7 chaves em igrejas e museus de Nápoles, cidade do sul da Itália. A exposição Barroco Itália Brasil está no novo espaço da Casa Fiat de Cultura e conta um pouco da história de quase 4 décadas do estilo artístico mais conhecido dos mineiros. O Barroco é o grande homenageado da mostra, que foi dividida em 2 partes. A parte azul tem 20 esculturas feitas em prata. Todas elas guardam verdadeiros segredos de importantes personalidades em pequenos relicários. As obras encantam pela riqueza de detalhes e por retratar de forma tão fiel o barroco do século XVI. A parte vermelha também reúne 20 peças do barroco brasileiro, feitas em ouro e madeira. E claro que obras do escultor mineiro mais famoso e reconhecido neste estilo não poderiam faltar. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tem espaço na mostra.
A exposição pode ser visitada até o dia 7 de setembro, terça a sexta de 10 da manhã às 9 da noite, sábados, domingos e feriados de 2 da tarde às 9 da noite. A entrada é gratuita. Outras informações pelo site casafiatdecultura.com.br ou pelo telefone 3289-8900. E a Virada Cultural de Belo Horizonte já tem data marcada. Será nos dias 30 e 31 de agosto. Pela segunda vez, a capital mineira terá o evento que promete 24 horas de intensa programação cultural. Até o dia 27 de junho, artistas que moram em BH e região metropolitana podem enviar propostas para apresentações artísticas na virada. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site viradaculturalbh.com.br. O resultado da seleção será divulgado na segunda quinzena de julho. E a banda independente mineira Radiolaria lança o primeiro disco no próximo dia 26 no Obra Bar. O som autoral é a marca registrada da banda. Misturando vanguarda e tradição de forma sutil, o CD vermelho tem 12 faixas inéditas, com uma pegada que transpassa pelo indie brasileiro, folk moderno, rock dos anos 60 e pop. A banda, composta por Felipe Barros, Felipe Xavier, Wagner Costa e Luiz Eduardo, não deixa de transparecer as raízes, que chegam até o Clube da Esquina. Os interessados em conhecer este trabalho podem baixar o CD gratuitamente no site da banda. E quem quiser assistir ao show já sabe, é no dia 26 de junho, às 8 da noite, no Obra Bar, que fica na rua Rio Grande do Norte, número 1168, no bairro Funcionários. Os ingressos custam R$ 15 a inteira. A classificação é 18 anos. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem a programação cultural de BH. Simone, Vitor e vocês, já se programaram? Ainda não, Ana, mas nós vamos nos programar. Não é mesmo, Vitor? É isso aí, Simone. O Revista de hoje fica por aqui. A partir da próxima semana, você vai rever algumas reportagens exibidas ao longo deste semestre. Se você quiser escrever pra gente, mande o seu recado pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Tchau!